Felicito a organização pela oportunidade de participar e cumprimento a todos os que assistem. Falarei sobre a Alcaria do Alta Queimada, localizada em Palmela, Portugal, e sobre património arqueológico e alterações climáticas. O sítio é conhecido desde inícios do século XX e a sua investigação decorre desde 1996. Localiza-se no ponto mais alto da Serra do Louro, integrando a formação da Cordilheira da Arrábida. A Alcaria, como veem na imagem, desenvolve-se encaixada ao longo do alinhamento rochoso no sentido poente-nascente, com as suas construções alinhadas à parede norte que foi escavada na rocha. Os compartimentos, desde as habitações, espaços comunitários, religiosos e outros, com funcionalidade distinta, apresentam uma arquitetura de tendência retangular. Concentra vestígios de ocupação desde o período romano até o seu abandono, no começo do século XI, e assume particular relevância na Arrábida, possuindo a primeira mesquita islâmica da região, que permaneceu como lugar de culto e de aprendizagem por vários séculos. A abordagem às alterações climáticas, começo com uma pergunta. Quando vai acontecer e qual a intensidade? Ouvimos a chanceler Angela Merkel dizer, a propósito das recentes cheias que assolaram a Alemanha, que a língua alemã tem dificuldade em encontrar palavras para descrever a devastação causada e que temos de nos apressar, temos de ser mais rápidos na luta contra as alterações climáticas. Os sítios e espólios arqueológicos, como vemos na imagem, são frágeis e expostos à instabilidade dos fenómenos naturais, o que aumenta a sua vulnerabilidade e potencial perda ou dano. A escavação arqueológica é, na sua essência, uma ação destrutiva, na medida em que altera a pré-condição do sítio e dos seus contextos, que, enquanto cobertos, mantinham a sua capacidade de conservação e, depois de intervencionados e expostos a céu aberto, tornam-se mais suscetíveis aos efeitos das alterações climáticas. A partir do século XXI, a cultura é proposta como quarta dimensão do desenvolvimento sustentável, transformando a salvaguarda do património cultural num desafio acrescido, motivando a alteração ao nosso comportamento perante a urgência de nos adaptarmos à mudança climática. É sobremaneira importante desenvolver medidas de adaptação às alterações climáticas com base em conhecimento validado, em abordagens multidisciplinares e soluções sustentáveis para a salvaguarda do património arqueológico, que reconhecemos como recurso extremamente frágil e vulnerável, e assegurar a sua transmissão às gerações futuras. A sociedade civil, os profissionais do património e a comunidade educativa, os decisores políticos, enfim, cada um de nós tem um papel importante na proteção e salvaguarda patrimonial. Em Portugal, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas e o Quadro Estratégico para a Política Climática até 2030, não inclui o património cultural nas diversas áreas temáticas, nem nos seus grupos sectoriais. Tampouco se debruça sobre os efeitos no património cultural construído. É também omisso quanto aos previsíveis impactos sobre a infraestrutura construída e os bens patrimoniais móveis. As recomendações da Unesco são claras sobre esta necessidade, não se compreendendo esta lacuna no documento. Veja-se exemplo constante no relatório O Futuro dos Nossos Passados, comprometer o património cultural em ação pelo clima, que foi redigido pela Unesco em 2019. As ameaças ao património arqueológico podem ter causas diversas, como sabemos, mas hoje a atenção é dedicada aos efeitos das mudanças climáticas, que nos últimos anos se intensificaram e se tornaram mais extremos. Assistimos a fenómenos meteorológicos mais severos, como o aumento da temperatura do mar, o degelo, as inundações, a erosão, incêndios, secas, todos eles processos com efeitos destrutivos para as populações, cidades e os recursos naturais e patrimoniais. Esta apresentação assume-se como um exercício de reflexão sobre a necessidade de pensar no património arqueológico e nos desafios que se colocam à sua salvaguarda no quadro atual que vivemos. Consciente das limitações e complexidade associada a este processo, reconhecem-se no imediato algumas barreiras, nomeadamente a ausência de financiamento para a área da cultura, sobretudo para o património arqueológico, a que acrescem a falta de vontade e de agenda política, e a inexistência de legislação adequada, o que dificulta muitíssimo a implementação de uma estratégia preventiva e o desenvolvimento de programas de monitorização e manutenção de avaliação científica e de sensibilização da sociedade civil. Em 2021, o município de Palmela iniciou a elaboração do seu Plano Local de Ação e Adaptação às Alterações Climáticas, o PLAC, que na sua estrutura inicial não incluía o património cultural. A participação do Museu Municipal na estrutura do plano foi determinante para identificar este ponto fraco, bem como uma oportunidade para a criação de soluções sustentáveis para a proteção e valorização do nosso património, o que presentemente se confirma.
Definido o planeamento do nosso trabalho, identificámos objetivos e necessidades. A primeira foi estudar e procurar outras referências a nível local, nacional e internacional que nos pudessem apoiar e documentar, como por exemplo o projeto de cooperação internacional, o STORM, no qual Portugal tem uma participação ativa. Depois percebemos que é primordial realizar um mapeamento do risco e identificar os arqueossítios mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, e a alcaria de alta queimada é um deles, seguindo-se uma robusta campanha de monitorização que permite a longo prazo ter a informação indispensável à definição de uma estratégia capaz de travar os riscos associados aos efeitos da mudança climática. Exemplo, calor, chuvas e ventos fortes ou o deslizamento de vertentes. As principais ações que propomos desenvolver no âmbito do Plano Palmela, orientadas pelo património arqueológico, têm como propósito incluir a arqueologia no discurso climático e reconhecer quais as ameaças, potenciais impactos e riscos, vulnerabilidade a que previsivelmente pode estar sujeito. Acreditamos que esta avaliação permitirá delinear soluções adaptadas às condições ambientais e patrimoniais locais capazes de prever futuros impactos. O sítio arqueológico do Alta Queimada e o seu espólio, pela sua condição e exposição aos fenómenos naturais e climáticos, é bastante vulnerável e encontra-se em perigo de destruição devido aos impactos climáticos atuais que têm ocorrido, nomeadamente o aumento de temperatura, as ondas de calor, a instabilidade de vertentes, a precipitação intensa, mais vento forte e a erosão dos solos. Os dados recolhidos nos últimos 20 anos sobre estes impactos dizem-nos que aconteceram, por exemplo, 3 processos de ondas de calor, 13 de seca meteorológica, sobretudo nos últimos 5 anos, e ainda 2 com instabilidade de vertentes. Na conservação e cuidados a ter com os materiais arqueológicos, devemos garantir um acondicionamento adequado e seguro desde o momento da sua recolha. A conservação destes bens implica controlar condições de umidade, temperatura, entre outros. No nosso caso, a conservação preventiva de metais arqueológicos, em especial os ferros forjados ou peças compósitas, como vimos nas imagens, é muito difícil, não existindo condições ambientais adequadas na reserva arqueológica. Outros materiais, como as cerâmicas ou artefactos em osso, também apresentam dificuldades. Se hoje sentimos dificuldade, muito em breve, cumprindo-se as previsões e cenários traçados para um aumento de temperatura na ordem de 1,5 graus e da ocorrência de fenómenos cada vez mais extremos, será ainda mais complexo encontrar soluções que reduzam os efeitos das alterações climáticas, sobretudo temperatura e o encharcamento das estruturas do nosso museu, com a ocorrência de chuvas torrenciais, colocam em perigo a conservação do nosso património móvel. Muito obrigada a todos.